Olá, meus queridos, minhas queridas e meus queridinhos, saudades de vocês, meus amores. Hoje, a vovó Olguinha veio aqui para trazer uma historinha para os meus pequenos, para os meus queridinhos, mas que também acaba agradando com certeza os nossos amores grandes também. Então, esperando que vocês gostem, vamos lá, a nossa historinha. Num reino muito distante, lá para as bandas das Arábias, havia um reino e esse rei tinha um filho muito bonito, muito educado e muito bom de coração. E esse menino, que era um rapaz já, não era mais um menino, ouviu falar que num determinado reino, longe dali, havia a filha de um rei chamando-se Fatim, que era de uma beleza incomum. Ela era muito bonita e que, se alguém se atrevesse a querê-la para casamento, haveria de ter que fazer algumas coisas que seriam tarefas que o pai dela, o rei, iria determinar. E esse rei tinha fama de ser bravo, de ser muito, muito bravo. Talvez não quisesse se desfazer da sua filha ou que ele quisesse que o marido da filha fosse um homem de muito valor, um homem que tivesse, assim, todos os melhores atributos que um príncipe deveria ter. Pois bem, Marmur, que era o nome do príncipe, foi ter com seu pai, o rei, e lhe falou: pai, eu estou com muita vontade de ir até esse reino e conquistar Fatim. O pai falou: filho, esse rei tem fama de ser muito ruim, ele é muito bravo, ele é muito rigoroso. Se você não conseguir fazer as tarefas que ele lhe der, provavelmente ele o matará. E o pai tentou convencer o seu filho para não ir. Mas Marmur estava determinado. Ele queria conhecer Fatim para ver se ela fazia jus a tudo que falavam da beleza dela. E sem conhecê-la, ele já se sentia atraído por essa moça. Depois que o pai aconselhou, não adiantava mais falar nada, o pai o abençoou e ele partiu junto com um servo seu. Os dois pegaram o cavalo, pegaram comida e partiram. Foram na direção do castelo onde vivia Fatim. Pois bem, eles andaram, e um dia, já ao entardecer, eles sentaram para comer e eles começaram a ouvir um barulho ensurdecedor. Eles olharam, vinha uma nuvem enorme de pássaros. E
eles foram chegando, e se acomodaram, todos na frente de Marmúria e o seu ajudante. E um dos pássaros diz: nós viemos de longe, estamos cansados e com muita fome. Marmur falou: pois então, venham aqui se servir. Mandou que seu ajudante pusesse todo o pão, tudo que eles tinham, à disposição dos pássaros. E os pássaros comeram e comeram até se saciar demais. Mas o interessante é que a comida continuava estando ali, não acabava. E eles, muito satisfeitos e já prontos para partir, chega um dos pássaros e diz para Marmur: nós te agradecemos muito, muito teu bom coração. Você nos saciou de maneira que nós estamos muito felizes. E eu vou deixar contigo uma das minhas penas. Se algum dia você se ver em perigo, se você precisar da minha ajuda, da nossa ajuda aqui, esfregue essa pena. E Marmur agradeceu, guardou a pena na bolsa que ele carregava, né, num saco, e todos se debandaram, foram embora. Eles descansaram, comeram, descansaram, para no dia seguinte continuar a viagem. Eles viajaram mais uns 2 dias, mais ou menos, e depois, numa dessas refeições, novamente, eles ouvem um tropel. Nossa, que barulheira! Todo um tropel enorme. Eles olham e muitos animais de 4 patas se aproximaram, de todos os tipos. Leão, tigre, veado, tudo que a gente possa imaginar de 4 patas estavam ali diante deles. E o leão chega para Marmur e diz assim: príncipe, nós estamos aqui de viagem, estamos com muita fome, muita fome. Você poderia nos ceder alguma coisa? E Marmur gentilmente fala para o seu servo: coloque tudo que temos à disposição deles. E o servo faz isso, coloca tudo para eles. E eles comem e se saciam, e comem. De fato, como com os passarinhos, a comida não acabava, a comida continuava ali. Mas eles ficaram muito satisfeitos e muito felizes. Na hora de ir embora, o leão foi se despedir de Marmur, entregou para ele 3 pelos da juba dele. Ele falou: olha, você foi tão gentil, tão bom conosco, que se um dia você precisar da nossa ajuda, pode contar conosco. Basta esfregar esses pelos na sua mão. E ele fez a mesma coisa, ele guardou lá naquele saco dele, naquela bolsa, os 3 pelos. E aí, continuando a viagem, eles foram, e no caminho eles encontraram uma caverna, uma grande caverna.
ele falou, vamos ver o que é que tem aqui nessa caverna, né? Vamos dar uma olhada. Entrando lá, eles se depararam com um monte de anões. E os anões trabalhavam, garimpavam, eles eram muito ligeiros, muito trabalhadores, né? E nisso chega o rei deles, desses anões, e vem receber o príncipe. E fala, poxa, que alegria da sua visita. Pode ficar aqui conosco e tudo, pena que nós não temos o que lhe oferecer. Todos nós temos fome, porém não temos o alimento. O príncipe falou, por isso não. O que eu tenho aqui, se lhe servir, por favor, alimentem-se. E ele mandou que o servo novamente preparasse tudo para eles comerem. E se reuniu aquele monte de anões e eles comeram e comeram e comeram, se saciaram, se deliciaram, satisfeitos, às vezes mais do que o alimento, a bondade daquele príncipe. E eles ficaram muito felizes. Então, o rei chegou para o príncipe e diz assim, olha, fique com esse anel. Se um dia você precisar de alguma coisa, coloque ele no seu dedinho da mão esquerda e passe a mão dele e estaremos à sua disposição para lhe ajudar. Ele ficou da mesma forma feliz com a gratidão e da mesma forma o alimento não desaparecia. Eles descansaram lá na caverna e no outro dia, cedinho, puseram-se em marcha na direção do castelo, mas antes, esse rei dos anões também quis aconselhá-lo. Cuidado, esse rei tem fama de ser muito mau, muito rigoroso. Você pode perder a sua vida. Então, tome muito cuidado. E enquanto eles dois iam, olhava para trás, o rei ainda com seu bastão de rei, se despedia deles muito agradecidos. E eles continuaram a viagem, até que eles estavam no alto de um morro e eles já avistaram o palácio desse rei onde vivia Fatima. Então, eles rumaram para lá. Chegando na cidade, no reino, todo mundo se admirou de ver aquele moço bonito, moço alto, moço... Tinha pose, aspecto de um verdadeiro príncipe. E lá, as pessoas começaram a acompanhá-lo, onde que ele vai, o que ele vai fazer. O rei, da mesma forma, porque não era comum que chegasse forasteiros, né? Também foi lá recebê-lo. E diz, aqui você vem. Ele falou, senhor, chegou até mim a fama da beleza da sua filha. E eu, motivado por isso, com a vontade de me casar, quis conhecê-la. O rei falou, mas você sabe que eu tenho regras para que isso aconteça? Ele falou, sim, já me falaram que haveria provas
para que eu pudesse me casar com a princesa. Ele falou, então tudo bem, seja bem-vindo. Ele falou, me acompanhe e eu vou já lhe apresentar a primeira prova. E levou ele num celeiro. Lá no celeiro, mas tinha um monte de grãos diversos e todos eles muito misturados. Havia arroz, feijão, milho, ervilha, tudo que vocês possam imaginar de grãos estava ali e tudo muito misturado. Tudo muito misturado. Então o rei falou, eu quero que assim que amanhecer, todos esses grãos estejam separados, sem nenhum erro. Se você conseguir isso, poderemos passar por uma segunda prova. Se não, o meu escravo está aí à tua espera. E o escravo estava lá só, oba, eu estou precisando me exercitar, não é? Estou precisando pegar alguém. E o príncipe falou tudo bem, e ele ficou lá no celeiro, se agachou e começou a separar, mas ele via que aquilo não adiantava, o tempo passava e nada acontecia, era tudo muito pouco, um monte que tinha. Ele falou, bom, eu com certeza irei morrer. Aí ele foi pegar alguma coisa do saco dele e veio a pena. Aí ele se lembrou do que o pássaro falou. Se um dia você se ver em perigo e precisar de ajuda, esfregue esta pena e nós estaremos aqui. E ele, sem demora, esfregou a pena. E, de repente, se ouviu aquele barulho e aquele monte de pássaro que foi chegando, foi no terreiro lá e já foram entrando e ele perguntou, o pássaro perguntou, em que eu posso lhe servir? O que eu devo fazer? Aí ele explicou o que o rei queria, que era uma tarefa impossível. O pássaro sorriu, impossível. Para nós não há impossível. E para as tuas boas atitudes também não há impossível. E eles meteram o bico no trabalho. E foram, separaram todos os montinhos, o arroz aqui, feijão lá, a ervilha, e cada grão tinha o seu canto. Estava tudo separadinho. E aí eles agradeceram a oportunidade de poder retribuir a bondade do príncipe e foram embora. De manhã entra o rei, acompanhado do carrasco. Claro, ele não ia perder essa oportunidade de ver a sua vítima desesperada lá, né? Então, quando o rei olha, ele vê tudo separado com a maior precisão, sem nenhuma misturinha. O rei fala para ele, eu não sei como você fez isso, mas você deve ser alguém especial, mas vamos ver se você é mesmo. Agora eu vou te dar um outro trabalho. E o levou para um lago, um grande lago que havia perto do castelo. Então ele diz assim, eu quero que amanhã cedo este lago esteja seco, sem nenhuma gota de água. Essa é a sua tarefa.
E se você não cumprir, você ficará nas mãos do carrasco. Bom, ele já tinha se proposto a fazer as coisas, ele sabia que ele não ia conseguir. Como que você vai esvaziar um lago do dia para a noite sem nada? Aí ele ficou pensando. Quando ele havia mexido, pegou a pena, ele viu os pelos do leão. Ele falou: vou pedir ajuda. Ele coloca os pelos da juba do leão na mão e esfrega. Quando ele faz isso já era noite, e ele faz isso, ele ouve um tropel de animais chegando, elefante, tigre, leão, gente, tudo, os cavalos, os bezerros, tudo que vocês puderem imaginar de 4 patas, havia lá. E o leão se apresenta e fala: pois não, meu príncipe, em que poderemos lhe ajudar? E ele expõe a vontade do rei: eu preciso esvaziar este lago e não deixar nenhuma gota pela manhã, mas isso é uma tarefa impossível. Com certeza serei vítima do carrasco. O leão sorriu, falou: não, deixe para nós tudo que você nos deu para comer, agora nos deu sede. Agora nós estamos com muita vontade de água. E aí eles vão lá no lago e todos juntos, chupa, chupa aquela água, chupa, chupa, toma, toma, toma água. Pela manhã não havia nem uma gota de água no lago. Que beleza, não é? Aí, como amanheceu, o rei volta acompanhado do carrasco e se depara com aquele lago sequinho. E falou: eu não sei como você conseguiu. Não dá para eu entender. Mas você deve ser muito especial para você ter conseguido essa proeza. Ele falou: bom, tá aí, senhor rei, está aí, lago vazio. Ele falou: está bem, então agora eu vou lhe mostrar uma coisa. Levou ele até um lugar onde havia um monte de entulho, madeira velha, as coisas tudo parecendo imprestável, nada servia, aquilo era muito entulho mesmo, né? E o rei falou: amanhã cedo, eu quero encontrar aqui um castelo maravilhoso, maior e mais bonito que o meu. E aí, se você conseguir, você terá a mão da minha filha. Mas, como eu sei que se você não vai conseguir, você será do meu carrasco. E aí, o rei se retirou. E o príncipe ficou rodeando tudo aquilo. Como que se pode fazer alguma coisa com aquilo? É impossível. Aí, o tempo vai passando, e ele já começa a sentir coração apertado. Já não está tão bom agora, porque ele sabe que ele não vai conseguir. O rei simplesmente se superou. Deu uma tarefa também para ele que, olhe lá, né? Aí,
ele começou a pensar em tudo que havia acontecido para ele, na necessidade que ele teve com os grãos, os pássaros lhe ajudaram. Na necessidade de esvaziar o lago, os animais de 4 patas o ajudaram. Aí ele se lembrou do anel. Eu não sei se eu vou poder, se é possível, mas eu vou tentar. Ele pega esse anel e coloca no seu dedinho da mão esquerda. E passa a mão com carinho em cima do anel. E de repente, mais do que de repente, chega uma infinidade de anões com ferramentas, com tudo deles. E o rei fala: pois não, meu amigo príncipe, em que eu posso lhe ajudar? O príncipe já foi agradecendo. Eu já lhe agradeço, senhor rei, o senhor é muito amável, mas aí está uma tarefa impossível. E ele contou para o rei o que aquele rei, o ruim, havia pedido que ele fizesse. Aí o rei dos anões olhou tudo e deu risada. Ele falou: isso não é nada. Aguarde, vá descansar. E ele nem percebia, ele via um movimento rápido para cá, para lá. Blá, 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 blá. Antes do amanhecer havia um castelo maravilhoso, lindo, com todos os brilhos, com aquelas janelas e portas suntuosas, com um belo de um jardim, com tudo que a gente possa imaginar de um lindo castelo. Passava de longe à frente do castelo daquele rei. Quando ele viu, ele não sabia como agradecer. Ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. E ele agradeceu. E o rei veio agradecer a ele a oportunidade que ele, o príncipe, deu ao rei dos anões de agradecer, de retribuir o bem que ele havia feito. E aí, eles se retiraram, foram embora e amanheceu. O príncipe e o carrasco chegam. Aliás, desculpa, o rei e o seu carrasco chegam para ver o desespero do príncipe. Quando ele chega, que ele vai se aproximando, ele vê aquele castelo suntuoso, lindo, magnífico, maravilhoso. Ele ficou de boca aberta. Que é isso? Como você conseguiu? Nisso, só nisso, como por encanto, aquele carrasco some, desaparece. Como se fosse assim, uma mágica que o bem, que a bondade havia feito e retirado aquela coisa ruim, que só queria o mal, tanto do príncipe como de qualquer um. E o rei ficou embevecido, maravilhado com aquele castelo lindo que ele nunca imaginou ter. E ele, sem mais o que fazer, lhe apresentou a filha. Quando Marmur viu Fatim, ele ficou encantado. Fatim era muito mais do que ele poderia prever, imaginar, sonhar. Fatim era linda, delicada. Fatim era
tudo que ele poderia imaginar para sua esposa. E ele ficou muito contente e ela, por sua vez, também se encantou. Também se apaixonou à primeira vista pelo príncipe, porque ela também temia que ela sabia que alguém chegou para querer o casamento e agora essa pessoa iria morrer. E aí não, nada disso aconteceu. E aí o rei mandou preparar uma grande festa. Agora já no novo castelo, com tudo do bom e do melhor. E aí foi feito o casamento de Marmur e Fatim. E festa e baile, tudo, e até que tudo isso termina. E aí, Marmur volta com Fatim para casa. Porque é natural que a esposa acompanhe o seu marido, o seu esposo. E eles voltam. O rei, o pai de Marmur, quando vê os dois chegando, ele fica muito, muito feliz. Ele agradece aos deuses, ele não sabe o que dizer. Ele ficou muito alegre. Abraçou seu filho, abraçou sua nora, porque, na verdade, o sonho do rei era que Marmur se casasse, que tivesse filhos, para que o reino não acabasse, para que houvesse herdeiros. E ele ficou encantado com a beleza daquela nora, daquela princesa. E assim, Marmur, Fatim e todo o reino ficaram felizes, viveram com alegria, sempre derramando paz e amor por todos os dias. E assim, meus amores, meus queridinhos principalmente, termina essa historinha. Mas olha só como é bom ser bom. Nós estamos falando aqui de uma historinha, mas o que são as histórias, se não exemplos para que pensemos, para que imitemos as coisas boas, para que deixamos de lado aquilo que não é bom, não é? Para que no nosso conceito só o bem prevaleça. Não é mesmo, meus queridinhos? Ser bom é tudo, tudo de bom. Tem grandes vantagens. Lá nós estamos falando de um belo conto, contos árabes, das 1001 noites, não é? Estamos falando de contos. Mas às vezes as nossas vidas também têm muitas surpresas boas assim. As nossas vidas também se depara com tarefas, com provas. Vamos sempre fazer o que tivermos que fazer da melhor forma, com boa vontade, com ânimo, com amor, sem pisar em ninguém, sem fazer mal a ninguém para conseguirmos as nossas coisas. Se tivermos que estudar, vamos estudar. Se tivermos que trabalhar, trabalhemos. Tudo que formos fazer, fazer o melhor, com respeito à nossa família, os nossos pais, nossos irmãos. Tudo com muito carinho,
Porque todas essas pessoas que nos rodeiam, familiares e amigos, eles também nos amam. Eles também têm as suas próprias necessidades. E eles esperam também de cada um de nós o retorno de um carinho. Marmur ofereceu o que ele tinha para as aves, para os animais, para os anões, e ele recebeu tudo de volta. O universo trabalha assim. O universo dá para nós aquilo que nós damos para ele. Ele simplesmente nos devolve. Só porque, meus amores, somos tudo energia. Tudo é energia. O nosso planeta, nós somos energia, nossos sentimentos, nosso trabalho, tudo é energia. Então, o que devemos fazer se não doar o melhor das nossas energias? Sempre o melhor, meus amores. Com amor, com respeito, com amizade de qualidade. Às vezes, meus queridos, não estamos nem junto com os nossos amigos. Às vezes estão longe, às vezes estão até perto, mas por tanta coisa, ocupações, a gente não está junto, mas a gente está mais perto do que se pode imaginar através das nossas energias, do nosso carinho, da nossa dedicação, do nosso amor. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, com muito amor e muitas saudades. Vou pedir agora, meus amores, que nosso Pai, nosso Criador, esse nosso Rei, esse Pai tão amoroso, que faz tudo por nós, que os abençoe grandemente, lhes dê primeiro muita saúde, paz, amor, prosperidade e mais ainda alegria, alegria, meus amores, e até o nosso próximo encontro com a vovó Olguinha. Amo vocês!